Olá, bem-vindos ao terceiro vídeo dedicado ao operador Nabla. Já vimos o que são gradientes, já vimos o que são divergentes e nesta terceira aula vamos ver o que são rotacionais. O que é afinal um rotacional? Antes de mais, o rotacional aplica-se a campos vetoriais e é ele mesmo também um campo vetorial que resulta de uma transformação do campo vetorial original. Reparem no sinalzinho que está aqui a separar do V do campo vetorial. Deixou de ser um ponto, passou a ser um sinal de multiplicação. Porquê? Porque a operação que se vai fazer entre estes dois vetores vai ser um género produto externo, uma coisa matricial, uma coisa estranha, primeiro estranha, depois entranha-se. Continuando, eu para explicar o que é um rotacional em 3D, porque só há rotacionais em 3D, eu vou ter primeiro que explicar aproximadamente como é que funciona em 2D. E depois fazemos o salto do 2D para o 3D. Então aqui à esquerda, esta imagenzinha aqui, a amarelo, representa como é que seria o rotacional de uma superfície se eu calculasse apenas o rotacional da superfície. E seria o seguinte, seria um vetor que é perpendicular à superfície que eu estou a auscultar e a direção desse vetor vai-me dizer se a superfície está a rodar no sentido dos ponteiros do relógio ou se está a rodar ao contrário. Para isso vamos precisar de saber a regra da mão direita que eu já vou relembrar a vocês mais aqui à frente. E o módulo deste vetor vai-nos dar a magnitude da rotação. Vai-nos dar uma ideia se a superfície está a rodar a muitos radianos por segundo ou a poucos radianos por segundo. Resumidamente, se nós aplicássemos um rotacional em duas dimensões, ele daria um vetor perpendicular à rotação, cujo módulo daria uma ideia da magnitude da rotação. Agora vamos passar isto para o rotacional a 3D. O que é um rotacional? Portanto, como eu já mencionei, é um vetor a 3 dimensões que se aplica a campos vetoriais com 3 dimensões. O módulo do rotacional indica a magnitude da velocidade angular de um volume infinitesimal e a direção indica o sentido da rotação segundo a regra da mão direita. Então eu não posso aplicar rotacionais a campos vetoriais só com 2 dimensões. Posso. O que eu faço é, nas componentes que não têm significado físico, eu meto zeros. Eu coloco zeros, por exemplo, imaginem que eu estou a analisar o movimento da superfície XY. Não existe componente Z, então eu na componente Z ponho zeros e vou calcular o rotacional como se ele fosse 3D, certo? Passando à frente, regra da mão direita, muito simples. Vocês põem a mão direita da maneira que está aqui na figura e apontam com o polegar na direção do vetor do rotacional. Estão a ver que os dedos da mão indicam uma rotação no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Então, depois de nós alinharmos o polegar com o rotacional, esta rotação dos dedos vai-nos dizer para que lado é que o rotacional está a rodar. Neste caso é positivo, porque é anti-horário. Se o vetor estivesse a apontar para baixo, nós teríamos que virar o polegar para baixo e a rotação do campo seria ao contrário. Resumo do que é que falámos até aqui. O rotacional é também um campo vetorial, tem 3 dimensões e cada componente desse campo vetorial vai nos dar a magnitude e o sentido da rotação para cada plano respectivo. Cada plano ao qual esse vetor é normal ou perpendicular, como quer. E a fórmula, como é que se calcula um rotacional? Lembram-se no vídeo anterior, quando falámos da divergência, que eu disse-vos que era saudável encararmos o Nabla como se fosse um vetor de operadores diferenciais. E realmente aqui é que nos vai dar o mesmo jeito essa notação. Nós vamos fazer um género produto externo entre este vetor e a matriz do nosso campo vetorial, em que nas linhas da nossa matriz vão estar as respectivas entradas, o V1, o V2 e o V3. Mas tal como nós vimos no divergente, nós não vamos fazer aqui multiplicações usuais. A operação é esta. Vamos calcular o determinante desta matriz que está aqui, em que na primeira linha temos os versores do referencial, na segunda linha temos os operadores diferenciais e na terceira linha temos as várias componentes do nosso campo vetorial. Nós, quando calcularmos este determinante, não vamos fazer multiplicações, tal e qual como também não fizemos multiplicações no produto interno, entre aspas, quando estivermos a calcular o divergente. Nós aqui vamos aplicar o operador diferencial a cada uma das linhas do campo vetorial que estamos a auscultar.
Ou seja, nós vamos pegar aqui no I, a multiplicar pelo quê? DDY de V3 menos DDZ de V2. E depois trocamos o sinal, menos o quê? O J a multiplicar pelo quê? DDX de V3 menos DDZ de V1. E a seguir, alternamos o sinal outra vez, passa a mais, novamente. Vai ser o K a multiplicar pelo quê? DDX de V2 menos DDY de V1. Portanto, é tal e qual como se calcula um determinante de uma matriz, mas em vez de fazermos multiplicações, vamos aplicar os operadores diferenciais. Já temos aqui como é que vai ser o nosso rotacional. Cada uma destas parcelas corresponde ao tal vetor que vai descrever, para cada um dos planos correspondentes, vai descrever como é que esse plano está a girar e com que intensidade. Por exemplo, esta parcela aqui, ela aponta na direção I e vai descrever como é que roda o plano YZ. Não é o plano todo, é o ponto que nós estamos à procura nesse plano. Já esta segunda componente vai apontar na direção do eixo dos Y, vai apontar na direção do versor J. Ele vai descrever como é que se comporta a superfície infinitesimal que está no plano XZ. E esta aqui, esta aponta na direção do eixo dos Zs, vai descrever a superfície infinitesimal que está contida no plano XY. Alguns cuidados com o rotacional. Quando se calcula o rotacional num determinado ponto de um campo, a magnitude do vetor não é igual à velocidade angular do fluido naquele ponto. É o dobro. Isto tem a ver com a maneira como é calculado o rotacional. Tem a ver com as operações aritméticas que estão por trás. Eu não vou estar a explicar o porquê, mas é preciso dividir por 2 se vocês quiserem saber corretamente qual é que é a velocidade angular daquele ponto. Olá. Quanto às unidades, tal como no divergente, as unidades do rotacional dependem das unidades do campo que nós estamos a auscultar. E agora, vamos a um exemplo concreto. Temos aqui um determinado campo vetorial, como veem tem um aspecto muito acolhedor, parece um saco cheio de alfinetes. Vamos tentar descrever a rotação na vizinhança do ponto 0, 1, 2. Portanto, x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 2. Vamos fazer aquele produto externo, entre aspas, calcular este determinante. Temos que calcular estas derivadas para cada uma das componentes do campo vetorial. Isto é cultura geral. E após calcularmos as derivadas, chegamos à conclusão que o nosso rotacional é isto aqui. Portanto, eu aqui, para passar da segunda linha para a terceira linha, havia aqui um sinal menos que vem do cálculo determinante, para ser o sinal menos para dentro da componente do vetor. Ok, já temos a expressão geral do rotacional. Agora, para sabermos no ponto 0, 1, 2, é só calcularmos esta expressão no ponto 0, 1, 2, é substituir valores. Chegamos então à conclusão que o nosso rotacional é menos I mais 17J. Ele não tem componente no eixo dos Zs. Ou seja, o plano de XY não está a rodar. Se nós quiséssemos saber aproximadamente qual é a velocidade angular neste ponto, seria calcular o módulo deste vetor neste ponto e dividi-lo por 2. Portanto, ele está a rodar com uma velocidade angular aproximadamente de 8,5 radianos por segundo. Neste caso concreto, podemos ir um bocadinho mais longe. Se eu vos perguntasse, para me darem uma ideia assim aproximada de como é que o corpo está a rodar, não é a velocidade angular, mas sim como é que ele está a rodar, vocês conseguiam dizer-me? Ok, nós conseguiríamos chegar a uma resposta aproximada. Porquê? Já vimos que não existe componente do vetor no eixo dos Zs. Significa que o corpo, em relação ao plano XY, não roda. Quando digo o corpo, estou-me a referir ao ponto, ao corpo infinitesimal neste ponto, está bem? Mas, se repararem, a componente no eixo do X corresponde ao versor I, é muito, muito pequena. Portanto, este corpo, o vetor predominante é o vetor que aponta para o eixo dos Y, aponta para cima. O outro vetor é praticamente desprezável. Sendo assim, uma vez que o vetor aponta para o eixo dos Y e aponta para cima, nós podemos concluir que a componente predominante da rotação deste corpo é no plano XZ, e se nós colocarmos o nosso polegar sobre o eixo dos Y virado para cima, descobrimos que o corpo está a rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Não nos esqueçamos, contudo, para sermos rigorosos, existe uma pequena rotação também no plano YZ, muito pequenino. E agora, em vez de acabarmos este vídeo com o costumeiro resumo do que é que falámos aqui, eu achei mais interessante mostrar-vos uma analogia
que eu vi numa outra página, quando andei a pesquisar para fazer este vídeo, eu encontrei uma analogia muito interessante mesmo, onde o autor tenta, de uma forma informal, pouco rigorosa, mas muito explícita, tentar mostrar o que é a diferença entre um gradiente, um divergente e um rotacional. Então a explicação dele era mais ou menos isto. Se nós olhássemos para um rio visto de cima e estivesse alguém com uma canoa nesse rio, o gradiente seria um vetor que ia apontar na direção para onde a canoa provavelmente se dirigiria, ou seja, para onde o fluxo está a mudar mais rapidamente. E a dimensão desse vetor, o módulo desse vetor, daria uma ideia da magnitude da mudança da velocidade do rio nesse ponto. O divergente seria uma coisa deste género. Se nós tivéssemos 4 amigos em 4 canoas e que entrassem no rio ao mesmo tempo, formando um quadrado perfeito entre si, se o fluxo do rio tiver tendência para desmanchar esse quadrado de alguma forma, fazer que um deles se aproxime dos outros ou que eles se afastem, nesse caso então o campo vetorial que representa este rio seria divergente. Se nós estivéssemos numa jangada, 4 pessoas, em que a jangada é indeformável e se o rio tiver tendência para fazer a jangada girar, então nesse caso o campo vetorial que modela o fluxo deste rio seria rotacional. Espero que tenham gostado, fiquem atentos porque provavelmente a saga vai continuar. Até à próxima.